Vladimir Zelensky já nem sequer esconde mais seu desprezo por Donald Trump e declara que Trump não pode mais sequer ser considerado como um garante da segurança da Ucrânia. Segundo ele, Trump se descreditou sozinho e se a administração dele quiser negociar, essas negociações agora são mais necessárias para eles do que para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, os negociadores americanos já estão planejando mais uma visita a Vladimir Putin em Moscou para discutir a guerra na Ucrânia. E agora surgem detalhes de que, durante as negociações de paz que representantes de Kiev mantiveram nos últimos meses com autoridades americanas, os ucranianos propuseram chamar a parte do Donbás, que a Rússia ainda quer ocupar, de Donilândia, e transformar todo o Donbás em uma espécie de zona offshore, que Donald Trump gostaria de obter e certamente gostaria de proteger das garras de Vladimir Putin. Enfim, isso é interessante. Um ponto interessante é o que queriam fazer com o Donbás. Vamos discutir. Sou Alexei Pitt, vamos discutir juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Pitt News, o link está na descrição deste vídeo. Vamos começar com as últimas declarações de Vladimir Zelensky. O presidente da Ucrânia disse que as negociações com os americanos continuam, inclusive por telefone. Ao mesmo tempo, ele destacou que o principal obstáculo para o fim da guerra continua sendo justamente a posição dessa Rússia selvagem e suja. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, declarou que as suposições de que a Rússia se absteria de uma nova ofensiva por temer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não são uma garantia de segurança suficiente. Tipo, é difícil acreditar que o Putin diria: não, vocês estão loucos, lá está o Donald Trump, de jeito nenhum podemos atacar porque prometemos ao Trump. Segundo Zelensky, a ausência de presença real dos parceiros internacionais ao longo da linha de contato na frente deixa sem solução a questão de conter os russos selvagens. Ele também comentou a posição dos Estados Unidos, segundo a qual a Rússia supostamente evitaria a escalada por medo de uma forte reação do Trump. Mas isso já soa até engraçado. Citação de Zelensky. Por exemplo, os Estados Unidos e o presidente Trump, que ficará no poder por mais 2 anos e meio. E depois disso, o que faremos? Bem, eu diria até, parafraseando um pouco as palavras do Zelensky, que sim, mesmo nesses 2 anos e meio, depois de tudo o que Donald Trump já fez e depois dele mesmo mudar de opinião tão rapidamente, alguém realmente acredita que a posição do Trump garante segurança à Ucrânia? Isso é ridículo. Falando sobre a retirada das tropas ucranianas do Donbás, o chefe de Estado alertou que isso seria uma derrota para Kiev, cito. Eles querem que a gente saia das regiões de Lugansk e Donetsk. Claro, estrategicamente para nós isso é uma derrota. Estrategicamente para as forças armadas isso é uma derrota. As fortificações, a linha de defesa, nós certamente ficamos mais fracos depois disso. E agora vamos falar com vocês sobre o Donbás e as negociações. Hoje, o jornal New York Times escreve que, durante as negociações de paz que representantes de Kiev mantiveram nos últimos meses com autoridades americanas, os ucranianos propuseram chamar a parte do Donbás que permanece sob controle das forças armadas da Ucrânia de Donilândia. Bom, é claro que isso é uma referência ao Donald Trump. Para o território, cuja parte significativa foi destruída pela artilharia e drones russos, até criaram uma bandeira e um hino. Segundo a publicação, no início, o negociador ucraniano mencionou um nome que combina Donbás e Donald, de brincadeira tipo Donilândia. Porém, essa definição circulou nas negociações, mas até onde se sabe não foi incluída em nenhum documento. Esse foi um dos métodos que os ucranianos usaram para tentar trazer Donald Trump para o lado deles. E então a publicação escreve que essa proposta reflete a realidade global, na qual os governos dos países apelam para a vaidade de Donald Trump para conseguir o apoio dos Estados Unidos. Citação do New York Times. Todo facto, estou nas... A citação do New York Times, aplicada a uma área despovoada e devastada da indústria ucraniana de carvão e aço, pode parecer inesperada em meio aos combates mais sangrentos na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mas os negociadores também discutiram a possibilidade de o Conselho da Paz, sob Donald Trump, participar da administração desse território. E agora, de acordo com autoridades ucranianas, cerca de 190 mil pessoas vivem nesse território.
mas outras fontes próximas às negociações dizem que o número real pode ser cerca de metade disso, porque afinal de contas há combates acontecendo lá. Mesmo assim, a Ucrânia não pretende entregar esse território aos russos selvagens. E por isso procuraram opções de como convencer Donald Trump a realmente se comprometer a defender essas terras, segundo o New York Times. Volodymyr Putin e seus subordinados continuam afirmando que, para acabar com a guerra, eles devem receber todo o Donbass até as fronteiras administrativas das regiões de Donetsk e Lugansk. Para conseguir isso, Volodymyr Putin está se preparando para continuar a guerra por mais 1 ou 2 anos, já que as negociações de paz mediadas por Donald Trump chegaram a um impasse. E agora, Volodymyr Zelensky se recusa a fazer concessões territoriais, insistindo que, segundo o New York Times, em outra proposta para a organização pós-guerra de parte do Donbass, que está sob controle das Forças Armadas da Ucrânia, foi chamado de modelo Mônaco. Assim como Doniland, foi sugerido um possível mini-estado semi-autônomo que poderia se beneficiar do status de zona econômica offshore. Citação do New York Times realmente apareceu em projetos de acordos. Porém, no fim de fevereiro, as negociações travaram pela mesma questão territorial. Mas então a guerra iniciada contra o Irã desviou a atenção do grupo de negociação americano e agora os americanos estão tentando retomar essas negociações. E foi informado que os negociadores americanos planejam em breve uma visita à Rússia para negociações sobre a Ucrânia. Enquanto isso, Putin afirma, segundo o jornal York Times, trabalhar na linha de frente e que em Kiev, supostamente, só pensam em como formalizar a vitória da Rússia. Mas falei sobre isso com mais detalhes no episódio anterior, então não deixe de assistir. Vou deixar por aqui. Compartilhe suas opiniões nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito agradecido. Você pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga de apoio pelos links. Citação do York Times. É isso, se cuidem. Tchau a todos.